Olá! Então agora nós já vamos para a nossa aula número 4. Vamos trabalhar agora só com fatoração, tá? Então vamos lá. Podemos escrever um número como o produto de dois ou mais números, ou seja, nós podemos escrevê-lo de forma fatorada, tá? Observe alguns exemplos de como podemos fatorar, por exemplo, o número 36. Então, o 36 ele pode ser escrito como uma multiplicação, um produto entre o 4 e o 9. Ele pode ser também o produto de 2 vezes 3 vezes 6. Ele pode ser o produto de 3 vezes 12. E ele pode ser o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Aqui, ó, a gente fatorou o 36 completamente, né? Nós fizemos aqui, ó, uma decomposição em fatores primos, tá? E existem aí outras possibilidades de escrevermos o número 36 através de uma fatoração. Ó, 6 vezes 6, né? É mais uma possibilidade, tá? Muito bem. Além dos números, nós também podemos fatorar polinômios. E o que é fatorar? Fatorar é escrever através de um produto de dois ou mais polinômios. Então, nesta aula, nós vamos estudar o fator comum em evidência e o agrupamento, tá? Pessoal, não esqueçam que nós já estudamos alguns casos de fatoração quando trabalhamos nas aulas anteriores com os produtos notáveis. Vamos lembrar? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso aqui é a forma polinomial, né? Eu tenho a soma dos termos aqui. Se eu quiser escrever na forma fatorada, eu já identifiquei isso aqui como um trinômio quadrado perfeito. O que eu faço mesmo? Tiro a raiz quadrada do primeiro termo, tiro a raiz quadrada do último termo. Já sei que aqui o sinal vai ser demais, só que eu tenho que fazer verificação, né? Para ver se o termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ok, é. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Isso aqui nada mais é do que um quadrado da soma de dois termos, né? Qual mais nós trabalhamos? Nós trabalhamos também com o produto da soma pela diferença. Vamos lembrar aqui o que era o produto da soma pela diferença? O produto da soma pela diferença. Não era isso aqui? A mais B vezes A menos B? Isso aqui já é a forma fatorada. Forma fatorada do quê? Da diferença entre dois quadrados. Tá? E também já trabalhamos com o cubo da soma de dois termos, ó, isso aqui é a forma fatorada. Ou com o cubo da diferença de dois termos, isso aqui também é a forma fatorada. Porque isso aqui é a forma fatorada, porque é A mais B vezes A mais B vezes A mais B, tá? Então, vamos adiante. Fatoração colocando um fator em evidência. Observem esse polinômio aqui, ó, que é um binômio, né? Porque tem dois termos, x ao quadrado mais a vezes x. O que a gente tem observado aqui? Que o x aparece nos dois termos, ó, no primeiro e no segundo termo. Então, ele é um fator comum aos dois termos. Eu posso escrever essa soma através de um produto. Isso é fatorar, tá? Colocando este fator comum em evidência. Então, olhem aqui, o x fica em evidência multiplicando. Como o x aqui era x vezes x, para ser x ao quadrado, e eu coloquei esse x aqui em evidência, ele saiu daqui e para o primeiro termo sobrou apenas x.
Esse x aqui estava sozinho, né? Eu coloquei em evidência, ele saiu daqui, então aqui dentro ficou apenas o a. Fator e fator, tá? Como é que eu verifico se a minha fatoração está correta? Eu faço o procedimento inverso. Eu resolvo aplicando a propriedade distributiva e faço a verificação, ó. X vezes x volta a ser o primeiro termo, x ao quadrado. X vezes a volta a ser o segundo termo, ax. Correto. Eu fiz aqui na forma geométrica também, ó. Então, eu coloquei um quadrado de lado x e um retângulo de dimensões a e x aqui, ó. Mesmo lado desse quadrado aqui é aqui também. Se eu for calcular a área, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar a base, que é x mais a, pela altura, que é x, ó. Então, a altura e a base. Não é isso a área de um retângulo? Base vezes altura e base. Aplicando a propriedade distributiva, ó, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado, que é a área desse quadrado aqui, mais x vezes a, ax, que é a área desse retângulo aqui, beleza? Fatoração, colocando um fator em evidência, tá? Então, próximo, fatoração por agrupamento. Esse agrupamento aqui, ele vai ser 2 vezes o fator comum em evidência, tá? Então, observem aqui, eu tenho 4 termos, né? Só que eu não tenho um fator comum a todos eles ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não tenho a letra A aparecendo para os 4 termos, também não tenho a letra B, e também não tenho a letra M e também não tenho a letra N. Mas, se eu agrupar de forma conveniente, tá? Eu posso fazer a fatoração aplicando 2 vezes o fator comum em evidência. Sempre o agrupamento vai ser possível fazer isso, tá? Normalmente vem em números pares de termos, para que você consiga agrupar. Então, aqui eu já destaquei em cor de rosa o fator comum em evidência destes 2 primeiros termos. E destaquei em verde o fator comum que vai em evidência desses 2 últimos termos aqui. Ó, ok? Então, eu vou cuidado com os sinais, tá? Quando eu coloquei o A em evidência, ele saiu daqui e veio para cá uma vez só multiplicando, ó, ficou indicado aqui multiplicando. O que sobra dentro do parênteses? A soma M mais N. De forma que se eu fizer a distributiva aqui, ó, volta a ser a M, A vezes N, volta a ser a N. Isso aqui dá para fazer rapidamente, né? De cabeça, só para dar uma conferida ali. Agora, o que sobrou? Mais, não pode esquecer desse sinal de mais aqui, ó, que se repete aqui embaixo. Você não pode deixar sem um sinal, né? Senão você vai ter uma multiplicação aqui total, que não vai estar correta. O B vai em evidência, porque é o fator comum dos outros 2 termos, e sobrou dentro do parênteses M mais N. Qual é a característica da fatoração por agrupamento? É justamente você agora ficar com os mesmos termos dentro do parênteses, ó, de forma que aqui o M mais N vai passar a ser o teu fator comum em evidência. Deixa eu dar uma apagada aqui que ficou muito borrado, para vocês enxergarem o seguinte, ó. Isso aqui é um fator, não é só o M, não é só o N, é o M mais N. E esse aqui é outro fator, certo? Que está multiplicando o B. Então, esse aqui é um fator, esse aqui é outro. Então, na verdade, eu tenho o mesmo fator
aparecendo para este primeiro termo e para este segundo termo. Então, eu posso colocá-lo em evidência, ó. M mais N veio em evidência, multiplicando, tá? O quê? O que sobrou? A mais B. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, observem, M vezes A, AM. M vezes B, BM. Tudo positivo, tá? Então, não estou me preocupando com as regras de sinais. N vezes A, AN. N vezes B, BN. Tá correto. Ok? Fiquei com dois fatores. M mais N vezes A mais B. Tá? Muito bem. Eu fiz isso aqui também geometricamente, tá? Então, eu coloquei aqui 4 retângulos, né? Esse primeiro retângulo verde, ele tem dimensões A por M. O azul tem dimensões A por N. O amarelo B por M. E o vermelho B por N. Então, calculando as áreas, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer, para calcular a área total de uma vez só, o que eu vou ter? A base, que é tudo isso aqui, ó, M, que eu não sei quanto é, mais essa medida que eu chamei de N, que eu não sei quanto é. Tá aqui, ó. Essa é a base da minha figura inteira. E a minha altura é o A mais B, ó. Altura. Desenvolvendo pela propriedade distributiva, vocês vão ter as áreas, ó. A vezes M, AM, mais A vezes N, ó lá, AN, mais B vezes M, BM, e B vezes N, BN, ok? Vamos para os exemplos agora. Olhem aqui. Antes de vocês me dizerem que isso aqui é a diferença entre dois quadrados, tá? Olha aqui, isso aqui não é um quadrado, isso aqui é o cubo, tá? Então, cuidado. Pode até ser que você tenha embutido aqui a diferença entre dois quadrados, mas o que você primeiro vai observar é o quê? O fator comum em evidência. O que você tem em comum aqui nos dois termos? O y, ó, fator comum, certo? Então, o y vai em evidência e dentro do parênteses fica y ao quadrado menos 9. Lembrando que esse y ao cubo, ele é o quê? Y vezes y vezes y. Um desses y's eu tirei daqui e coloquei em evidência, porque ele aparecia aqui e aparecia aqui também, ó. Eles saem daqui e vem uma única vez aqui para frente, como sendo o fator comum que vai em evidência multiplicando. Então, o que sobrou, ó? Y vezes y, que é y ao quadrado, menos 9. Se você efetuar a propriedade distributiva, y vezes y ao quadrado, y ao cubo, y vezes menos 9y. Você volta a ter a forma polinomial. Tá, agora identifiquem o que está dentro do parênteses, ó. Agora sim, diferença entre dois quadrados. Então, você tem que ficar bem esperto, gente, porque as fatorações, elas vão aparecer embutidas, uma na outra. Tá? Vocês podem ter duas, três fatorações para ir fazendo, para poder daí simplificar, ok? Então, diferença entre dois quadrados. O que eu faço mesmo? Eu tiro a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada do segundo termo. Então, aqui vai dar y e aqui vai dar 3. Aí, eu vou ter a soma pela diferença, ó. O produto da soma pela diferença é que vai resultar na diferença entre dois quadrados. O produto da soma pela diferença é a forma fatorada. A diferença entre dois quadrados é a forma polinomial. E o y que estava aqui, ó, continua sendo repetido aqui. Pronto,
Forma fatorada pronta. Próximo. Vamos analisar. Não é um trinômio quadrado perfeito ainda. Pode ser que o trinômio quadrado perfeito esteja embutido. Por quê? Porque aqui vocês têm ao cubo, ó. Cuidado, tá? Então, o que eu já destaquei aqui, ó? O x que está aparecendo nos 3 termos, tá? Qual do x? O x ao cubo, o x ao quadrado ou o x que eu vou colocar em evidência? Se ele está aparecendo nos 3 termos, eu vou colocar em evidência aquele que tem o menor expoente. Então, é o x, tá? Então, tá ali, ó, x. O que sobrou? Bom, vamos lá. Se aqui eu tinha x vezes x vezes x, aqui eu tinha x vezes x e aqui eu só tinha x. Eu tirei um daqui e um daqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Veio aqui pra frente, em evidência, multiplicando. Esse é o fator comum. O que sobrou? Ó, x ao quadrado mais 4x, ó, 4x. E mais 4x saiu daqui, certo? Agora, dentro do parênteses, eu tenho que identificar o meu trinômio quadrado perfeito. Mas eu tenho que fazer o teste para ver se ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Tiro a raiz quadrada do primeiro termo, x. Tiro a raiz quadrada do último termo, 2. Verifico se esse termo do meio é 2 vezes o primeiro, que é o x, pelo segundo, que é o 2, ó. 2 vezes 2, 4x. Beleza. Verificado. Então, basta colocar entre parênteses com o sinal de mais, porque esse termo do meio tem o sinal de mais, né? X mais 2 e elevar ao quadrado. Posso deixar escrito assim, mas se eu precisar abrir mais para simplificar com mais alguma coisa, então é melhor escrever assim, x vezes x mais 2 vezes x mais 2, ok? Para verificar, faz a distributiva, beleza? Então é isso.